você se fique à vontade. Obrigado. Traga sempre essa palavra, que sempre é muito interessante, muito bacana. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa conversa, hoje eu vim paramentado de palestrante, né? Mas eu não faço palestra. Eu digo que eu faço convestra. Eu converso com vocês sobre aquele tema que eu escolhi para falar essa noite. E o que eu gostaria é que ao final, né, dessa nossa conversa é que vocês saíssem daqui com uma visão, com uma opinião com relação ao tema que nós vamos abordar. O tema, basicamente, é sobre os novos formatos de família. Nós conhecemos, né, o conceito, e família é pai, mãe, filhos. Essa é, vamos dizer, a constituição básica, milenar, né, de família. Porém, sabemos, né, que tudo evolui, como o próprio Kardec nos disse, né, tudo. Né? E, consequentemente, muitos hábitos, muitos costumes, né, mesmo centenários, milenares, eles podem sim sofrer mudanças, alterações, em razão das novas realidades, né, que a gente se depara, porque em função das mudanças que ocorrem, das pessoas, da sociedade, das próprias leis, né, então alguns conceitos podem sim mudar para se adequar, né, à nova realidade, né, ao novo momento, enfim. E se ao final dessa nossa conversa, né, como eu disse, vocês saírem daqui com um posicionamento, com uma opinião sobre aquilo que a gente vai falar, será interessante. Até porque, para nós que abraçamos a doutrina espírita, é interessante, é importante a gente ter uma posição, né, uma opinião, né, com relação a isso que a gente vai conversar. Até porque pode surgir situações ou momentos em que a gente pode ser questionado, perguntado, né, o que pensa você disso, né, ou o que diz a sua religião, que vão falar para nós em termos de religião, não vão falar o que diz a sua doutrina sobre isso. E será importante e interessante a gente ter sim uma opinião, mas uma opinião fundamentada, com base no conhecimento, na razão, naquilo que a doutrina nos traz. Eu gostaria que saísse daqui com uma opinião pautada no entendimento, na razão, no amor ao próximo e principalmente saber como a nossa doutrina espírita assim analisa essa questão que é nova, de alguma forma tem gerado bastante polêmica em função dos conceitos, né, já estabelecidos, né, os dogmas, né, muitas vezes com viés religioso, que muitas vezes dificulta sim o entendimento, a compreensão dessas novas situações. Eu li um livro do Marcelo Teixeira. O título do livro é Inquietações de um Espírita, não é? De um Espírito. E muito interessante a abordagem que o Marcelo Teixeira faz. E dentre dos artigos que ele escreveu, ele fala sobre as novas formações familiares. Esse livro eu ganhei assim em termos, porque eu sou sócio do Clube do Livro lá da 3 de outubro.
Então, todo mês a gente paga a mensalidade e tem o livro do mês. E esse foi um deles. E eu achei muito interessante as abordagens que o Marcelo Teixeira faz. Então, vamos ao nosso tema. Ele coloca como título: As Novas Formações Familiares. Diz assim: há cerca de 20 anos, ocorreu numa casa espírita fluminense o seguinte episódio. Um expositor fazia uma palestra sobre família. Em dado momento, ele disse que somente mãe e filho não formam uma família, pois faltaria um elemento, o pai. Por isso, mãe e filho não bastavam para formar uma família. No momento em que ele dizia isso, uma moça, mãe solteira, que ia a um centro espírita pela primeira vez, entrava para assistir à palestra e ficou em pé, olhando para ele, extremamente incomodada com o que ouvira, e com toda a razão. Afinal, ela e o filho, se não eram uma família, então o que seriam? Tal fato provocou um grande incômodo. Semanas depois, num treinamento interno, esse e todos os outros expositores foram devidamente orientados a não fazer esse tipo de comentário. Afinal, a ausência da figura paterna não desqualifica uma família. O tempo passou e pesquisas recentes traduzem em dados o que todos já sabem: o perfil da família mudou. O educador e expositor espírita Álvaro Crispino, em um seminário intitulado O Espírita do Século XXI, chama a atenção, entre outros tópicos, para a necessidade de o espírita estar cada vez mais preparado para receber famílias comandadas por mães solteiras e pais solteiros, crianças criadas por avós, casais homossexuais que levam uma vida digna e resolveram adotar uma criança. Durante muito tempo, nos acostumamos a crer que família é pai, mãe, filhos e demais parentes. Quando muitos casais começaram a se separar e outras tantas pessoas, mulheres e homens, optaram por ter filhos sozinhas, pensou-se: meu Deus, a família acabou. Lê do engano. O conceito de família é que está se ampliando. A revista O Globo, de 12 de outubro de 2008, 6 anos atrás, traz em reportagem de capa a história do médico Sérgio D'Agostini, um bem-sucedido homem solteiro de 43 anos, morador da Zona Sul carioca. Sérgio adotou um menino recém-nascido, filho de uma moradora de rua, portador de várias doenças herdadas dos pais. Em 3 tempos, pôs a vida do garoto em dia, mas pôs a sua de cabeça para baixo e descobriu a saudável rotina de ser pai solteiro. A reportagem cita, ainda, que já havia 80 homens solteiros na fila da adoção. Homens que têm todo o direito de ser chamados de família quando estiverem cuidando de seus filhos adotivos. E aqui eu tenho uma reportagem que eu trouxe falando sobre um caso recente de um homem solteiro, que eu leio depois para vocês. A pergunta 775 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, diz: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles responderam para Kardec: um agravamento do egoísmo. Seria o que iria acontecer. Vejamos bem, laços de família. Há mais de uma forma de dar esse laço firmemente. E achar que só existe um tipo de família, pai, mãe e filhos, é torcer o nariz para quem não se enquadra nesse padrão. É contribuir para o agravamento do egoísmo. Casamentos entre homem e mulher com nascimento de filhos sempre haverá. E fazemos votos que sejam casamentos felizes. Mas o andar da carruagem humana está mostrando que há outros modelos de família. E se há, é porque pessoas que não se enquadram naquilo que se convencionou com o padrão querem ser solidárias, dar amor, conduzir uma criança pela vida. Como fazemos parte da grande família humana,
ajudemos para que essas novas formações familiares sejam bem acolhidas na casa espírita. Aqui o Marcelo Teixeira conclui essa sua exposição sobre os novos formatos de família. E acredito aqui que todos já tenham, lido sobre essas questões que ainda continuam polêmicas, mas haveremos de superar isso. Para entender um pouquinho sobre essas questões de intolerância, de não aceitação, de preconceitos também, a gente pode lembrar que há tempos passados, antigamente, uma mulher chamada separada ou desquitada, que antes veio o desquite, depois a separação judicial e posteriormente o divórcio. Mas acredito aqui que vocês todos sabem, tomaram conhecimento de que uma mulher separada, ela era execrada, ela era estigmatizada pelas outras pessoas, pela sociedade de uma forma geral. Vejam, a visão que se tinha da mulher. Quanto aos homens, nada os atingia, mas a mulher realmente pagava um preço muito alto. Ela se envergonhava de estar nessa situação. O tempo passou e hoje a sociedade pensa e vê de um modo diferente. A mulher lutou, batalhou, venceu uma série de obstáculos, de dificuldades. As próprias leis também mudaram. A nossa Constituição de 88, ela trouxe em seu bojo a igualdade de direitos entre homem e mulher. Isso já significou um avanço. E ela conquistou outras questões, vem conquistando, porque afinal de contas, o intelecto da mulher não é menor que o do homem, em muitas situações, em muitas circunstâncias, pode até ser maior. E ela acabou vencendo esse preconceito das pessoas, da sociedade, em que pese ainda ocorrer algumas raras exceções em que isso não é respeitado, não é tolerado. Mas, em linhas gerais, de um modo geral, a mulher realmente já venceu essa questão. Eu diria que a sociedade reconheceu, porque uma pessoa que venha a se separar, que hoje é uma coisa assim bastante normal e natural, ela realmente não perde nenhuma das suas qualidades morais. Continua sendo uma pessoa, apenas se rompeu aquele vínculo matrimonial, aquele vínculo com aquela outra pessoa. E interessante, que a gente fala da questão de machismo, e realmente existe isso, vamos demorar a superar, mas ainda existe, porque veja, o homem, separado e divorciado, ninguém fala nada, a sociedade não o aponta de forma nenhuma. Deveria ser igual, Se a mulher seria execrada, estigmatizada, o homem também deveria sê-lo. Porém, não. Mas, de qualquer forma, a gente está diante de uma sociedade mais, assim, compreensiva. Muitas vezes, para que isso ocorra, é necessário, assim, às vezes, batalhas intelectuais para que esses preconceitos sejam vencidos, sejam superados. Isso significa um avanço, significa que estamos evoluindo, porque a sociedade é composta por quem? Por nós, por pessoas. Aqui em Kardec tem uma questão que fala, e fica bem evidente para nós, sobre a nossa evolução, que é a questão 787b. Pergunta Kardec: então,
os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Antropófagos eram aqueles homens que se alimentavam da carne do próprio ser humano, do seu irmão. E aí respondem para Kardec: tu mesmo o foste mais de uma vez. Veja, Kardec perguntou e eles, os espíritos, responderam para Kardec: tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Todos nós já passamos por essa fase, por esse período. Já fomos os homens da caverna. Já andamos de 4 patas. E hoje, após tantos milênios, não apenas 2 milênios, estamos eretos andando sobre 2 pés. Mas já fomos quadrúpedes. Estamos evoluindo. Nós achamos que já somos assim bem evoluídos, que já somos seres quase superiores. Mas tem algumas questões aqui no Livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem para as questões formuladas por Kardec, que esse nosso planeta realmente ainda é bem assim tacanho, que ainda temos muito o que evoluir, crescer, vencer aí as nossas fraquezas, os nossos vícios, para que possamos crescer, evoluir espiritualmente. Mas a caminhada é longa, mas todos nós haveremos de chegar lá. O título de A Nova Família Brasileira. O censo de 2010, 4 anos atrás, detalha a situação dos casais formados por pessoas divorciadas e dos lares em que os filhos são de apenas um dos cônjuges. Mudança na legislação facilitou separações e ajudou a ampliar o conceito de família. A configuração dos relacionamentos faz com que se amplie o conceito de família. Em tese, a princípio, as crianças passam a ter mais gente cuidando delas, diz a psicóloga Luli Milman. A novidade que emerge do estudo vem da preocupação do IBGE de, pela primeira vez, analisar as famílias reconstituídas, ou seja, os núcleos constituídos depois da separação ou morte de um dos cônjuges. Esses grupos representam 16,3% do total de casais que vivem com filhos, sendo eles de apenas um dos companheiros ou de ambos. São mais de 4 milhões as famílias com essas características atualmente. O restante, quase 84%, é formado por casais com filhos do marido e da mulher vivendo juntos no momento da entrevista. Então, veja que, a princípio, basicamente, a família é aquela, vamos chamar de original, o pai, a mãe e os filhos desse casal. Mas todos os outros, as outras formações familiares também são tidas, havidas, consideradas, respeitadas como família. Mesmo aquele caso que o Marcelo mencionou no livro dele, de uma jovem mãe solteira. Ela não tem o seu parceiro, tem o filho, cuida do filho, ou educa, ou cria, ou conduz pelos caminhos da vida, mas o fato de ser mãe solteira não pode excluí-la de ser chamada de família. E outras situações mais. Quando observado apenas os estados conjugais, sem a formalização civil das uniões, o aumento do número de divorciados é ainda maior. Do censo anterior para este, houve um acréscimo de 20% no percentual de pessoas envolvidas em dissoluções conjugais, passando de 11,9% para 14,6% em 2010. Nos dias atuais, a união entre as pessoas ocorre de forma mais frequente a partir de escolhas afetivas. Daí, a liberdade em deixar um relacionamento infeliz. Sabemos, que
quando duas pessoas se unem, através assim, do batismo da igreja, lá é dito que essa união deve ser assim até o final da vida. Não temos nada contra essa afirmativa, e sim, deve ser sim incentivada, motivada para que aquele casal permaneça unidos até sim o final de suas vidas. Mas para aqueles que são casados, sabem que nessa trajetória de vida, quantas situações diversas podem ocorrer na vida de um casal que pode eventualmente não permitir que eles continuem juntos até o final da vida, até que a morte os separe, como se costuma dizer. E a lei dos homens instituiu essa possibilidade das pessoas, se separarem. Não que a lei dos homens esteja afrontando, a vontade de Deus, a vontade do Pai. Aprendemos dentro da doutrina espírita que quando duas pessoas permanecem vinculadas, unidas durante toda uma vida, é porque existia verdadeiramente uma afetividade, entre os dois. E nem precisa haver a questão de papel passado, como se costuma falar, para que essa união seja duradoura e permanente. O principal, o necessário, realmente, não é o reconhecimento da sociedade, da lei, da igreja, da religião que a pessoa siga, mas delas duas. Se houver verdadeiramente uma afinidade, que aí a gente pode chamar de amor, e realmente esse amor será abençoado sempre. Por quê? Os dois é que sentem essa afinidade. E quando não existe essa afinidade, essa união pode ser muito breve, muito curta. Outras, até por motivos, outros também, às vezes até durou aí um bom período, mas por circunstâncias alheias, muitas vezes à vontade deles, acabam assim se desestruturando. Mas são as circunstâncias da vida, E quando se diz, que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, em verdade, a interpretação que devemos dar é que, se realmente essas pessoas têm amor verdadeiro, afinidade uma pela outra, essa união é abençoada. Mas, se por acaso, por qualquer circunstância, essa união venha a se deteriorar, não seja possível a sua permanência, a sua manutenção, e se for melhor para os dois, que cada um busque outros caminhos, que assim seja feito. Qualquer um de nós vai concordar que é melhor que duas pessoas sigam caminhos diferentes após um período de convivência, do que permanecerem juntas e, num final infeliz, ocorra uma tragédia. Como, vez ou outra, a gente acaba assistindo ou lendo nas notícias, nos noticiários. Deus nos abençoa a todos, sem a menor sombra de dúvida. Quanto a isso, acredito que nenhum de nós alimente nenhuma dúvida quanto a essa questão. Mas sabemos também que todos nós temos o nosso livre arbítrio, tomamos nossas decisões, mas Deus sempre está querendo o melhor para nós. Mas Ele não interfere na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, até porque, se Ele o fizesse, nós não progrediríamos. Se fizéssemos alguma coisa certa, não poderíamos chamar para nós o mérito desse acerto, que seria Deus que fez por nós. Então, nós que já conhecemos um pouquinho sobre a doutrina espírita, sabemos que não somos marionetes do plano espiritual, da divindade.
Nós caminhamos com os nossos próprios pés. Somos, sim, intuídos espiritualmente, sabemos disso, para nos auxiliar na nossa jornada, na nossa caminhada. E, na medida em que soubermos caminhar vida fora, sabemos que receberemos, sim, boas intuições. E dentro da doutrina que Kardec nos deixou, sabemos que, em razão dos nossos pensamentos, né, dos nossos desejos, das nossas intenções, somos, sim, auxiliados, né, pelos nossos irmãos naquilo que estamos planejando, desejando, né, querendo. E, na medida que vamos caminhando, nós sabemos que estamos plantando. E tudo aquilo que plantarmos, haveremos de colher. E não existe lei mais justa que essa, que você colher o que plantou. E cada um de nós faremos isso. Ninguém vai pagar pelo erro do outro. O pai não paga pelo erro do filho, o filho não paga pelo erro do pai. E isso é justo, e isso é correto. Ainda dentro desse tema aqui, aqui fala de recomeço. O psicólogo Fernando dos Santos Baltazar, de 39 anos, compõe esse novo conjunto de famílias. Ele se casou aos 20 anos com a primeira mulher, com quem teve 3 filhos. Depois de quase 10 anos de relacionamento e algumas experiências traumáticas, veio a separação. Baltazar se manteve em São Paulo, ela se mudou com os filhos para Minas Gerais. Baltazar entrou na justiça e ainda briga para ter o direito de visitá-los. São as questões de ordem familiar que a gente sabe que ocorre, né, mundo afora. Aqui no finalzinho, ainda falando sobre o caso do Baltazar, fala, na análise do IBGE, esta é a confirmação de uma mudança de valores culturais em todo o país, pois torna as uniões não formalizadas mais aceitas pela sociedade. E essa questão de aceitar, muitas vezes, esbarra nos conceitos que a gente traz conosco. Nossos avós aprenderam de uma forma, eles repassaram para os nossos pais esses conceitos, né? Nossos pais passaram para nós esses mesmos conceitos. Então, esses conceitos realmente são muito fortes. A gente falando sobre a questão de família. E a gente tem dificuldade de entender, de aceitar, de admitir, de concordar com esses novos formatos de família. Principalmente nessa questão dos homoafetivos. Até porque essa questão passa quase que obrigatoriamente pela questão religiosa. E aí, realmente, ela esbarra em conceitos, né, que são assim, alimentados, né, mantidos a qualquer custo. Mas temos que entender e compreender que a sociedade evolui, o mundo evolui, as coisas evoluem. Com relação àquela questão que eu falei, que li aqui para vocês, né, 778b do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, e responde, ora, você já foi isso, né, mais de uma vez, e hoje é o que é. Né? Então veja, eu acredito que não exista melhor assim, colocação para a gente entender que estamos evoluindo, apesar, né, de todos os problemas, de todas as dificuldades, né, de tudo que esse mundo nos apresenta, nos mostra, mas estamos evoluindo. Tem uma outra questão no Livro dos Espíritos
que os espíritos respondem para Kardec: se você quer perceber que o mundo está evoluindo, olhe para trás, olhe para a história do ser humano, da humanidade, e você vai ver que muitas coisas já não se fazem mais. Por exemplo, nas páginas da história do homem, a escravidão foi uma página negra que, graças a Deus, ela foi virada. A escravidão, quando ela ocorreu, que quando ela existiu era natural uma pessoa comprar o escravo não era gente, era coisa, né, que o dono poderia se desfazer da forma como ele quisesse, não tinha nenhum problema. Sabemos, as histórias contam, né, sobre tantos negros que morreram, né, no tronco, né, açoitados porque erraram, porque fizeram alguma coisa que contrariou lá o dono dele, e ele, né, acabou morrendo lá no pelourinho, no tronco. E esse dono do escravo não tinha que dar satisfação a quem quer que seja, era dele, ele comprou. Então, hoje, a gente não consegue, assim, entender como isso, né, ocorria naquele tempo, naquela época. Alguém comprar uma pessoa, né, e ser dono dela. Então, veja, esse fato. Existem outros que demonstram que estamos evoluindo, mesmo a passos lentos, né, mesmo devagar, nessa questão de sentimentos, de moral, estamos avançando, porém bastante lentamente, sim. Mas o principal, não estamos estagnados, não paramos, estamos sim caminhando. E a doutrina espírita, realmente, dentre todos os outros segmentos religiosos, no meu entender, é a que mais nos dá luz quanto a essas questões da nossa evolução, da nossa responsabilidade com relação a nós mesmos e aos nossos assim, parentes, amigos, familiares principalmente, que realmente nos mostra que devemos procurar nos amar uns aos outros, porque entendemos sim que somos todos irmãos perante Deus, porque Deus a todos criou, independente da raça, da cor, das escolhas que faça. Às vezes eu brinco com o pessoal falando que o Fernandinho Beiramar, a gente não pode negar, é nosso irmão perante Deus, sem dúvida nenhuma. Ele e todos os outros que estejam aí no caminho do erro. E para aquele que já realmente entendeu e compreendeu todos os princípios da doutrina espírita, ele ora por esses irmãos que estão aí no caminho do erro, né? Nessa vida criminosa. Ainda estão cegos, né, com relação a tudo aquilo que nós já sabemos, conhecemos e tentamos, né, aplicar em nossas vidas, esses princípios cristãos que a doutrina espírita nos dá. Mas cada um vai crescendo, caminhando, né, na medida da sua visão, do seu entendimento, da sua compreensão. E aprendemos também dentro da doutrina espírita que aquele que mais recebeu, que mais aprendeu, mais dele será pedido. Ou seja, nós que já sabemos tudo que sabemos, que chegamos aonde chegamos, temos sim que auxiliar aqueles que ainda estão lá atrás. E todos eles, aí a gente, né, pode selecionar uma série, né, de irmãos nossos que ainda, né, estão atrasados nos seus conhecimentos, né, na sua vida espiritual. Mas, né, todos terão oportunidade de melhorar, de crescer, de evoluir.
a cada volta aqui no nosso planeta, são novas oportunidades que temos para nos melhorar. E isso vai depender de cada um de nós, porque esse esforço é pessoal, é individual. Se tudo aquilo que a gente aprendeu, que o Cristo nos deixou, se a gente já praticasse, nós já estaríamos bastante evoluídos. Possivelmente, já não mais precisaríamos retornar a esse planeta. Mas ainda temos muita coisa para melhorar em nós mesmos. Mas, graças a Deus, temos, né, essas oportunidades que o Pai nos dá. Mais de 60 mil pessoas declaram ter cônjuge do mesmo sexo. É o que eu disse para vocês, que esse é um tema bastante polêmico. A gente sabe que sim, né? Mas vamos procurar entender isso dentro daquilo que a doutrina espírita nos orienta, nos ensina. A pergunta foi incluída pela primeira vez no questionário e é um avanço na direção do reconhecimento das uniões homoafetivas. O maior número de casais está no Sudeste. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, é o órgão do governo que faz o censo demográfico. De períodos em períodos, ele faz aquela, né, amostragem, né, bem ampla para saber o número da população em termos de Brasil e uma série de outras questões, costumes, número de pessoas na família, enfim, quanto ganha, enfim, um monte de itens, né? E aqui fala, o censo de 2010 trouxe à luz das estatísticas, pela primeira vez, os casais gays que dividem o mesmo teto no Brasil. Em todo o país, 60.002 pessoas declararam ter cônjuge do mesmo sexo. É pouco, mas é muito. Num país onde graça o preconceito, certamente houve muita gente que não quis responder, o que torna o número pouco confiável. Mas a inclusão da pergunta no questionário de um órgão do governo mostra que, finalmente, as uniões homoafetivas tão presentes na realidade finalmente deixam de ser ignoradas pela estatística. Sabemos, sim, que essa questão é bastante debatida, porque, com certeza, as pessoas são induzidas a pensar como a maioria pensa. E não é bem por aí. Temos que ter, sim, o nosso posicionamento, a nossa opinião quanto a essa questão. Porque, afinal de contas, né, nós estamos falando de seres humanos, de pessoas, né? Eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão com todos vocês. Eu vou usar uma forma que os nossos irmãos evangélicos utilizam em algumas situações, onde eles colocam uma questão, uma pergunta para, né, o seu rebanho, né? E aí, no final, eles perguntam sim ou não. E aí, as pessoas, né, respondem sim ou não, dependendo daquilo que foi colocado. Eu vou exercitar essa experiência aqui conosco hoje. Eu vou perguntar, e ao final eu vou perguntar sim ou não para vocês. As pessoas, homens e mulheres, que são chamadas de gay, são filhos de Deus? Sim ou não? Sim. Se são filhos de Deus, e nós também, então podemos concluir que, perante Deus, somos irmãos? Sim ou não? Sim. Essas pessoas são de carne e osso, têm sentimentos, qualidades e defeitos, e como nós, são seres humanos? Sim ou não? E elas têm pai, mãe, parentes, como nós temos? Sim ou não? Sim. Essas pessoas são úteis à sociedade, ou seja, trabalham,
produzem, colaboram, participam, são pessoas comuns? Sim ou não? Muito bom. Por tudo isso que sabemos e que acabamos de concordar, podemos dizer que eles são nosso próximo? Sim ou não? Uhum. Veja, essa interpretação que nós damos é uma interpretação cristã com relação a essas pessoas. Se aqui pudéssemos ter famílias que têm em seu seio familiar pessoas como essas que a gente acabou de falar, possivelmente a gente teria aí uma realidade bem clara com relação a isso. Porque nenhuma família que receba em seu seio uma pessoa com essas escolhas diferentes da grande maioria, qual é a família que sabe que isso vai acontecer? E aonde está o amor paternal, o amor maternal com relação a esse filho ou a essa filha? Se aplicarmos os princípios que o Mestre Jesus nos deixou, nós vamos sim acolher, respeitar, entender essas pessoas. E não somente essas, mas outras minorias. E toda minoria, ela tem assim, dificuldade de ser vista, de ser aceita. A gente poderia falar também sobre o tal do bullying, né? Que nas escolas ocorrem, né, com uma certa frequência, que acabam atingindo, né, tanto o aluno, o estudante, quanto a própria família, de uma forma às vezes direta ou indiretamente. E aí, se a gente se questionar por que isso ocorre, onde será que estaria, né, o cerne dessa questão? Estaria na nossa formação familiar, na nossa educação? Aqui eu trouxe uma matéria recente até, que fala: preconceito poderá render pena de até 6 anos de prisão. Veja a que ponto que precisamos chegar. E aí uma deputada, né, chamada Maria do Rosário, Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei 7.582/14, que é deste ano, que define crimes de ódio e intolerância. O objetivo é punir a discriminação baseada em classe e origem social, orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião, situação de rua, deficiência, condição de imigrante, refugiado ou pessoas deslocadas de sua região por catástrofes e conflitos. Então veja, naturalmente, essa senhora deputada, a intenção é das melhores, para se tentar o quê? Que o preconceito seja reduzido, porque desaparecer, acredito que seja difícil, porque as pessoas pensam diferentes umas das outras, não podemos impor a ninguém que pense como nós, mas aqui nós estamos procurando, né, verificar aquilo que o Cristo disse e comparar com essas atitudes de intolerância, preconceito, desamor com essas outras pessoas, que são pessoas como nós, que passam por situações boas e ruins como nós, e que devem merecer, sim, nosso respeito, consideração, apoio. Eu vi recentemente na Globo News
um comentário sobre as palavras do Papa Francisco com relação a essa questão dessas pessoas chamadas gays, onde o Papa diz clara e diretamente que essas pessoas devem ser, sim, aceitas, compreendidas e apoiadas. Foi esse o recado que o Papa deixou claro. Isso é simplesmente positivo, porque afinal de contas, né, o Papa, ele tem, assim, uma autoridade, né, perante a Igreja, é a autoridade máxima da Igreja, e quando ele vem e faz esse discurso e coloca essas palavras dessa forma, eu diria, estamos evoluindo, porque com certeza ele está contrariando o pensamento de muitos religiosos à sua volta, que são simplesmente conservadores, que não aceitam, que não admitem, que não concordam com esse posicionamento do Papa Francisco. Eu tenho certeza disso. Mas, veja, essas palavras, né, com certeza, vai refletir, assim, de alguma forma, em outros segmentos religiosos. E isso significa que estamos caminhando para essa harmonia, para essa compreensão, para esse entendimento desses nossos irmãos, que hoje ainda, né, sofrem muito com essa intolerância, essa incompreensão, essa falta de amor para com elas. Mas que nós, da doutrina espírita, façamos a nossa parte, mas com base, né, naquilo que o Cristo nos deixou. É isso que eu trago para vocês e espero que possa, né, fazer vocês fazer as suas próprias reflexões. Que a paz do Mestre esteja conosco. Obrigado.